Olá, internautas aqui do DMTV. Hoje a gente recebe o designer gráfico e cineasta Fábio Teófilo para poder contar para a gente um pouco da sua trajetória profissional. Ele que recentemente teve um de seus trabalhos apresentado fora do país, né? É um goiano, mora no Jardim América. Então, vamos conversar um pouquinho com ele, saber dele como que funciona, como que é a profissão, quais foram as dificuldades para poder fazer esse trabalho. Acho que a parte mais interessante de fazer esse documentário foi, como eu tinha conversado com a outra repórter, conhecer as pessoas, né? Fazer o documentário é interessante, produzir, filmar, editar, montar e apresentar é legal. Mas a parte que a gente mais gosta mesmo, assim, toda a equipe de produção é poder viajar, é poder entrevistar essas pessoas. No momento que a gente desliga a câmera e começa a conversar sobre aqueles assuntos, assim, do que foi entrevistado, eu acho que essa é a parte mais interessante, né? E o pior é que não tem como expressar isso, assim, né? O documentário ele tenta, né? A gente tenta expressar e é legal, às vezes a gente consegue um resultado interessante, igual foi o Eu Mulheres, né? Mas a parte mais interessante é essa que a equipe toda vivencia, né? Esse trabalho, vocês contaram com uma equipe grande de produtores, enfim, de profissionais da área, né? Como que foi? Você teve apoio financeiro, né? Na verdade, o projeto do Eu Mulheres, o documentário, ele foi com uma equipe bem reduzida, né? Como foi um filme sem patrocínio, todas as pessoas que participaram do filme participaram de forma colaborativa, né? No caso, eu e a minha produtora, a Tubo Filmes, nós arcamos com gastos de viagem, alimentação, hospedagem, compra de alguns equipamentos. Mas foi uma equipe bem reduzida. Foi eu como diretor, o Delcio Gonçalves como diretor de fotografia, a Neide Barros como roteirista, Mariana Celani no som. E teve alguns outros alunos meus que contribuíram também, né, como assistente de fotografia, assistente de direção, assistente geral. Mas, assim, uma equipe que não passou de 6 pessoas, 7 pessoas, no máximo. E o que você tira de especial? O que aconteceu durante esse trabalho que você vai levar para sua vida? No caso, foi ter conhecido, assim, a situação que as mulheres passam no Brasil e no mundo também, né? De violência. Por ser homem, às vezes a gente sabe que existe a violência, a gente sabe que acontece dentro de alguns lares, mas a gente não sabe que a situação é tão crítica assim, né? A situação é muito pior do que a gente imagina, né? A nossa educação, desde quando nós somos crianças, ela contribui para que a violência aconteça, né? Uma parte que tem no documentário que tem a Ana, que no caso foi minha orientadora, ela fala sobre essa questão, né, da educação, de como que o homem ele é preparado para ser o que ele é hoje, assim, na forma adulta, né? Você tem brinquedos que as crianças, os meninos ganham, são a arma de fogo, né? Os brinquedinhos, os bonequinhos, assim, são todos musculosos, com caras feias, né? São personagens com caras de mal, personagens agressivos, né? Você tem o brinquedo do homem, que às vezes é uma moto. Representando a figura masculina, né? Isso, que foi isso. apregoado durante muito tempo, né? Isso. Aí o homem ele tem um carrão, ele tem uma motona, ele tem uma espada, né? E os brinquedos que a gente vê para as meninas na mesma faixa etária são panelinhas, fogãozinhos, né? É um kit de limpeza, uma vassourinha, um rodo, ou uma bonequinha que a criança ela já tem que começar a treinar como ela vai ser mãe, né? Como ela vai cuidar, como ela vai... No caso, ela vai se tornando um ser heterogênero, né? Um ser heterônomo, que ela vive para o outro, né? Em vez de ela viver para si, não. A vida dela é toda para servir outro indivíduo. Quando você pensou em fazer esse filme, você pensou qual foi a sua perspectiva, né? Depois de produzir, de dirigir, de fazer o filme? Foi orientar, né, a nossa sociedade, que hoje a gente sabe que é machista, né? A gente não pode falar, mas a gente sabe que velada ela é machista, né? E
qual foi a sua perspectiva, né, de impactar na sociedade esse sistema que a gente vive hoje, esse modo de vida como nós levamos, né? Qual foi seu intuito na produção? Quando eu fiz a especialização, a pós-graduação em História, o meu projeto de conclusão de curso foi sobre violência contra a mulher, né? Na verdade, a representação da mulher no cinema. E daí a gente foi puxando mais informações e vimos a questão da violência. Aí eu tive uma noção de como o problema ele é grande, entendeu? E eu resolvi querer mostrar isso para as pessoas. Eu falei, nossa, isso é tão interessante, isso é tão absurdo o que acontece com a mulher, o que a sociedade faz com a mulher, que eu me senti numa obrigação de querer apresentar isso para as pessoas, mostrar isso para as pessoas. E como eu já trabalho com vídeo, já trabalho com documentário, eu falei, tá, qual que é a melhor forma que eu tenho de levar isso para as pessoas? Com um documentário. Então a intenção era poder compartilhar aquilo que eu aprendi na especialização. Tirar aquilo do meio acadêmico, da faculdade, e levar para as pessoas, né? Então eu usei um outro tipo de linguagem, né? Tirando um pouco, afastando um pouco aquela linguagem acadêmica, cheia de eufemismos e tal, e tentando usar uma linguagem mais popular. E acabou que pegou, né? Porque o seu filme ele foi apresentado num festival em Peru, né? Nessa semana, não sei se foi nessa semana, você vai explicar para a gente. E a gente percebe que isso é uma tendência mundial, né? O machismo, essa coisa da violência doméstica contra o gênero feminino, né? Conta um pouco para a gente qual que é essa sensação de ter essa produção sua fora, saindo aqui do Meia Ponte, atravessando Meia Ponte e chegando lá em outro país. Foi interessante ver o reconhecimento do nosso trabalho, né? Interessante. Nós mandamos o filme para alguns festivais aqui no Brasil também, foi aceito em uns, não foi aceito em outros, mas foi interessante saber, porque os nossos vizinhos aqui, os peruanos, com certeza eles têm esses problemas também de violência contra a mulher, mas é um problema mundial, igual você falou. A ONU ela virou os olhos para esse problema, né? Então eu fico feliz de certa forma poder contribuir com isso, e eu queria poder contribuir mais, né? Eu tenho muito material que foi filmado, muitas entrevistas de vítimas também, que eu queria fazer talvez um média-metragem, um longa, ou talvez até uma série, né? Para poder mostrar a situação de como que está, né? Nós aqui em Goiânia vivemos uns tempos atrás aí também um grande problema, que foi um serial killer, né? Que ele matou 39 mulheres, né? E então assim é um problema que está perto da gente, né? Às vezes mais perto do que a gente imagina. Dentro desse tema que a gente já abordou, dá uma pincelada um pouco para a gente, dentro dos dados que você captou, que você levantou no seu filme, no Brasil, né? Porque eu sei que você não, mesmo que essa violência ela é generalizada, ela é no planeta, mas você pegou um grupo específico que é o Brasil, né? Para poder levantar os dados. Conta um pouco para a gente como que foi esse estudo seu. Então, eu trabalhei em parceria com a Neide Barros, né? E ela levantou alguns dados, pegou uns dados do IPEA, e no IPEA fala que o Brasil, o estado mais violento é o Espírito Santo, né? Goiás ocupa a 9ª posição dos estados mais violentos. E, bem, a partir daí a gente começou a elaborar que tipo de linha que a gente queria trabalhar e seguir nesse documentário, né? Então, a gente não quis focar só em Goiás, mas também não deu para a gente visitar todos os estados. Por exemplo, a gente queria muito ter ido no Espírito Santo, como ele é o estado mais violento, ter conversado com especialistas de lá, né? Mas nós não conseguimos pelo problema financeiro, por não ter patrocínio, né? E também pela equipe tá envolvida com outras atividades, né? O pessoal trabalha e tal. Mas nós conseguimos ir até a Bahia, entrevistando Sandra Munhoz, que é líder da Marcha das Vadias, né, do estado da Bahia. Entrevistamos também muitos especialistas aqui, entrevistamos o pessoal da Marcha Mundial das Mulheres lá em São Paulo. Entrevistamos alguns historiadores, feministas, ativistas. Fomos na Marcha das Vadias lá na Bahia, né?
Entrevistamos a deputada estadual da Bahia também, que foi a Luísa Maia. Luísa Maia, interessante que a luta dela, ela conseguiu criar uma lei estadual em que o governo da Bahia não pode patrocinar bandas que tenham músicas com letras que denigram a imagem da mulher. Eu achei isso muito interessante. Né? E eles também fazem uma pressão muito grande para a iniciativa privada também não patrocinar isso aí. Né? Teve aquele caso da banda New Hit, que nove membros de um grupo de música estupraram 2 meninas, 2 adolescentes dentro do ônibus. Né? Nós fomos lá, inclusive, filmar a manifestação dessas feministas, lá em Rui Barbosa, na Bahia. Então, lá nós entrevistamos Sandra Munhoz, entrevistamos outras, né, ativistas também. E esse grupo, esse New Hit, ele recebia patrocínio de algumas empresas, né, algumas marcas de cerveja. E essa marca de cerveja estava patrocinando essa banda. E o que aconteceu? As feministas, com apoio da deputada estadual, né, Luísa Maia, iam lá na empresa e falavam assim, olha a banda que vocês estão patrocinando, olha a imagem que vocês estão veiculando, a marca de vocês. Então, eles conseguiram ir tirando o patrocínio dos patrocínios particulares, né, porque do Estado eles já não tinham mais. E nisso foi indo até que a banda acabou. Né? Eles acabaram com... Esse caso ele é tão amplo, assim, a gente vai conversando, a gente vai... essa semana, né, o internauta acompanha o dm.com.br, ele sabe. A gente fez uma matéria sobre o caso daquelas 4 modelos plus size, né, que são aquelas modelos que estão, segundo a medicina, acima do peso, né? Uhum. Elas foram até a frente do Congresso para poder pedir um respeito, né, às mulheres, que essa ditadura da beleza. Uhum. Além desse caso, a gente também tem um caso, você citou sobre a questão da violência, aquele grupo, tem um grupo de medicina, que eles tocam bateria lá de São Paulo, e dentro dos hinos deles tem apologia e violência contra a mulher, sobretudo a mulher negra. Uhum. Né? Vocês, dentro do seu filme, vocês abordaram a questão de gênero, além do gênero feminino, a questão do gênero a mulher negra, ela sofre mais violência que a mulher branca, ou vocês não chegaram a olhar isso? Na verdade, como a gente trabalhou com curta-metragem, nosso filme é de 20 minutos, então o nosso tempo era bem reduzido, né? Mas tem uma parte em que uma entrevistada, lá na Bahia, ela fala justamente que não dá para falar do feminismo sem fazer um recorte de classe, por exemplo, sem falar sobre... Você não pode falar da luta da mulher sem separar, por exemplo. Você vai pegar a mulher branca, ela passou por determinado tipo de dificuldade, a mulher negra já passou por outro. Né? Enquanto a mulher branca estava lutando pelos seus direitos, né? A mulher negra já estava nas ruas já também, já estava trabalhando, já estava exposta ao mundo, já estava exposta ao mercado de trabalho. Era uma coisa assim, muito interessante quando a gente vai falar, por exemplo, da mulher negra. Né? Mas é muito profundo. Eu acho que a gente teria que fazer um longa-metragem, ou sei lá, vários, para falar só sobre esses recortes. Assim. Então a gente não teve esse... Ok, não, eu na verdade eu só fiz essa pergunta para poder até dar um gancho a isso, para saber se você vai continuar com esse projeto, se tem outros filmes para vir aí, né? Porque o internauta ele quer saber, né? Ele anseia, inclusive, em ver o filme, né? E depois também você fala um pouco para a gente onde que o internauta vai poder acompanhar seu filme. Tá, eu vou colocar o documentário no ar, vocês vão poder assistir o documentário na íntegra aqui no DMTV. E eu penso em fazer mais filmes falando sobre a violência contra a mulher, e também que eu acho que é uma coisa que está pulsante na nossa sociedade agora, assim, é a questão da violência de gênero, mas não só contra a mulher, né? A violência contra o homossexual também, que saiu uns dados recentemente de todos os crimes de homofobia que envolvem assassinato, né, de um homossexual, 44% são no Brasil. Então, assim, são dados alarmantes, né? Então, é uma coisa que merece a gente voltar os nossos olhos para isso também. E o Brasil parece que ele é um cenário rico para se explorar isso, porque nós temos representantes políticos dentro do Congresso Nacional que eles são
assumidamente homofóbicos, sabe? E eles têm projetos para acabar com qualquer coisa que seja contrária a isso. Que queira defender os homossexuais. Assim, é interessante, eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Inclusive, eu também luto contra contra a homofobia. E a gente vê, né, não precisa nem citar nomes aqui, mas a gente sabe que inclusive, eles usam o termo família, né, que isso é contrário à família, né? É engraçado, assim, enfim, isso deixa para uma próxima oportunidade. Eu agradeço aqui a presença do Fábio, né? Ele que é cineasta, designer gráfico, teve o filme apresentado recentemente fora do país. E é isso aí, vocês vão poder conferir aqui no DMTV logo mais. Eu queria agradecer também ao DMTV essa oportunidade, esse espaço que eles estão me dando para poder divulgar meu trabalho, falar sobre o filme e também poder mostrar o filme para todo mundo aí que quiser assistir.